Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. E se a gargalhada fosse a ponte mais eficiente entre o campo e a cidade? E se por trás de dois personagens caricatos morassem duas mentes inquietas que escolheram comunicar o agro com humor, respeito e verdade? Muito antes de arrancarem risos como Tchó e Beppe, Luciano Vendrame e Fabinho Mesacasa já carregavam no peito e nos microfones esta missão. Jornalistas de formação, apaixonados pelo campo e pela comunicação, eles transformaram as próprias vivências em um projeto que mistura humor, informação e afeto. Tudo isso com sotaque carregado, bigode grosso e uma boa dose de polenta. Filhos do rádio, criados entre livros, feiras e caminhadas por roças e redações, eles viram na desinformação sobre o agro um terreno fértil para semear algo diferente. Não bastava informar, era preciso emocionar. Não bastava falar, era preciso conquistar. E assim, entre piadas e sorriso, criaram uma conexão genuína com quem planta, colhe, transporta e alimenta esse Brasil gigante. Hoje, com 20 anos de estrada, eles não fazem apenas rir, fazem refletir. Mostram que é possível evoluir sem perder a essência e que sucesso não se mede só por números, mas por impacto. Impacto na educação das crianças, no respeito aos agricultores e pecuaristas e na autoestima de um setor que, por muito tempo, foi mal compreendido. Esse episódio é um convite para enxergar além do riso, para entender como a comunicação, quando feita com alma, transforma realidades e como o bom humor, quando bem usado, é também uma das formas mais sérias de respeito. Luciano Vendrame, Fábio Mesacasa, Tchó e Beppe, acho que é a primeira entrevista, primeiro bate-papo aqui no podcast do Patrone com 4 pessoas, né? Como nós vamos resolver isso, eu não sei como vai ser, mas vai dar certo. Como é que vocês estão, meus amigos? Eu não sei se eu falo primeiro com o Luciano, com o Fábio, com o Tchó, com o Beppe, vai na ordem que vocês quiserem. Sejam bem-vindos ao podcast do Patrone. Olha, Patrone, tu escolhe com quem que tu quer prosear, porque esses dois cara de sem sal e sem açúcar aí, eles estão se passando por nós aí pra cima e pra baixo, dando golpe no pessoal, se dizendo que eles são Tchó e Beppe, mas não são, Tchó e Beppe é nós, né? Mas parece com vocês, parece não? Não, tirando os narizes, o resto, inclusive o grandão lá até que dá pra tolerar, o problema é o baixinho, entendeu? Aquele ali é o nosso cego, ele faz bingo das coisas e não entrega. A única coisa que liga nós, aqueles dois jaguara lá, como eu te falei, é os narizes, porque nós italianos, Patrone, acho que é o teu caso também, é um defeito de fabricação que nós temos. Não é que os narizes são grandes, é que a nossa cara é um pouco retraída, aí sobram um pouco pra frente. Mas tirando isso, o resto é bom. O meu nariz é tão grande, Patrone, que esses dias eu fui jogar futebol, me botaram na zaga e eu tava sempre impedido, homem. Carcule só, homem. Eu não tinha ouvido isso daí, tem problema de cara recuada, então? Exatamente. Eu, por exemplo, esses dias eu fui nadar aí no açude e tinha umas crianças, as mães tiraram as crianças da água ligeira, elas estavam tudo chorando, que eu tava nadando de costa, ficava só o nariz, parecia a barbatana do tubarão. O que vento que tá dando aqui hoje. Pois é, vim pra Sinop aqui, falaram que é a terra quente, tô desconhecendo essa cidade, desse clima aqui, o que tá acontecendo? Pois é, rapaz, tá meio diferente, mas é bom, sabe por quê? A Colonada, por exemplo, que tá andando igual barata tonta pra cima e pra baixo na feira, nós estamos diretamente da Norte Show, pro pessoal que estão escutando aí. Quando que vira o vento e vem a chuva, eles saem faceiro, porque é mais uma chuva pro chicrete das galinhas, né? Aí dá bom o milho, né? Exato, bem na época do milho agora crescendo, se chover vai bom. Precisa, homem, tá louco. Agora deixa eu perguntar pro Luciano Vendrame e pro Fábio Mesacasa também, já que eles estão falando aí, o Tchó e Beppe estão falando tanto dos vocês aí, como é que é isso? É difícil. Das mulheres. Você imagina a esposa dos dois deixar de ser a esposa dos caras da Globo pra amanhecer mulher do palhaço, né? Rolou uma DR em casa. Não foi fácil convencer, até hoje. E o duro é o seguinte, quer dizer, o duro não, bom pra nós, né? Porque às vezes a gente faz alguma coisa que elas não gostam e a gente tem desculpa, diz, é o Beppe que tá fazendo, ou é o Tchó, ou foi o Tchó que falou isso no programa de rádio lá, entendeu? Muito bom. Meus amigos, quero agradecê-los aqui por esse tempo, eu sei que vocês estão na correria, né? Como o Beppe disse aqui, né? A gente está na Norte Show, então esse episódio vai ser ouvido por vocês aí
depois, evidentemente, da realização da Norte Show. E durante as feiras aqui, vocês estão o tempo todo, né, em ação, porque o público do agro gosta muito de vocês, né? Vocês têm uma empatia muito grande. E tudo isso é fruto de um trabalho que completa 20 anos, né? Eu gosto de valorizar isso, até porque eu completo também, assim como vocês, em 2025, 20 anos de carreira no agro, e eu sei o quanto a gente trabalha para realmente construir as coisas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse início, mas eu queria, como tradição aqui no podcast, ouvir um pouquinho da origem de cada um de vocês e a relação com o agro, como começa para cada um. Bom, eu sou filho de um motorista de caminhão e de uma dona de casa, que sempre teve muitos livros para ler. A minha mãe ouvia muito rádio. De certa forma, acho que já direcionando, né? E aos 12 anos eu fui pedir emprego numa rádio para trabalhar na parte de contabilidade, tá? Que eu achava legal. E me colocaram como operador de áudio. Aí de operador de áudio, acabei depois trabalhando na redação, faltava repórter, rádio de interior, a melhor escola que existe de comunicação, né? Claro, a faculdade também nos forma, mas você aprende a fazer de tudo, né? E fiquei um tempo fora, depois voltei e quando eu fui trabalhar na Centro-América, no Sistema Globo, tinha uma deficiência enorme de repórter do agro. Por ter uma origem do sítio, por né, interiorana e por querer crescer, eu comecei a me apegar ao agro. Então, assim, muita coisa que o Globo Rural ignorava no norte de Mato Grosso até aquele momento, era uma agricultura ainda muito, muito fraca, pouco tecnificada, a gente buscava pelo lado da curiosidade. Aí depois o agro aqui foi evoluindo, se tornando isso que é hoje uma referência mundial, né? E a gente foi acompanhando. E essa experiência como repórter de agro ajudou depois no projeto do Tio IBEP, que é com... Os agricultores têm afinidade com o Tio IBEP, talvez pela saudade do sul, talvez por lembrar de um tio, de uma tia, ou dos próprios caras serem, né? Você vê o cara hoje tecnificado, capitalizado, mas ele ainda gosta de um churrascão, ele viaja para fora do Brasil, mas ele ainda gosta de andar de botina. Talvez isso gere essa conexão, isso vem um pouquinho lá de trás, a gente dá uma misturada aqui. Isso aí. Minha história é a seguinte, como muitas famílias que vieram, né, da região sul para o Mato Grosso, fui fabricado no Rio Grande do Sul e vim nascer aqui no Mato Grosso. Meus pais vieram naquela leva que veio para a colonização. Meu pai é locutor, radialista, desde sempre, trabalhou na época na Rádio Brás, antiga Rádio Brás, quando abriu a Rádio Brás aqui no Mato Grosso, no Centro-Oeste, né? E minha mãe... Foi operador de áudio do pai dele, velho. Você vê que é velho, né? Já adotou? E a minha mãe é professora, só que daí na época a gente morou um tempo aqui no Mato Grosso e meu pai ficou muito doente, não tinha recurso. Ele precisou fazer uma cirurgia às pressas e o médico em Cuiabá falou para ele, vai ter que ir para um lugar que tenha recurso médico, senão, né, você não vai durar. E aí a gente acabou voltando pro Rio Grande do Sul, divisa com Santa Catarina ali, minha cidade é Nonoai, mas estudei em Chapecó. Mas como meu pai sempre teve boas amizades, ele voltava todo ano para pescar no Mato Grosso, rever os amigos. E eu já tinha começado faculdade de jornalismo lá em Chapecó, e eu vinha com ele nessas pescarias e me apaixonei pelo Mato Grosso, gostei, vi aqui a possibilidade de trabalhar aqui em Santa Catarina, Rio Grande, né? O Sul o mercado de trabalho já estava bem tumultuado, era difícil você arrumar um emprego lá. E aí, acabei, depois de formado, voltando para o Mato Grosso. Fui entregar meu currículo, adivinha para quem? Para um cara chamado Luciano Vendrame, que é o meu parceiro tchau hoje. E ele olhou e falou, sobrenome Mesa Casa? Eu conheço Mesa Casa, eu trabalhei com ele. Eu falei, pois é, meu pai. Olha e só. aí, os nossos caminhos se cruzaram aí. E como o Luciano falou, essa identificação foi pensada, né? Quando a gente decidiu ser mandado embora da TV Centro-América, a gente já estava fazendo o Tio IBEP. E a gente viu ali uma possibilidade de levar alegria para as pessoas, mas uma possibilidade comercial também. Criamos o programa para matar a saudade dos sulistas que estão aqui. E graças a Deus, com o tempo, com a internet, né, com muitas outras possibilidades, a gente conseguiu furar a bolha. E hoje a gente volta para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rondônia, Goiás, Roraima, Bahia, já fomos para tantos estados, cara, por meio desse trabalho do humor e do agro, né, levando essa mensagem positiva, essa mensagem boa do agro, e a gente conquistou, né, o nosso espaço, e hoje 20 anos, como você falou, levando informação, né,
além de levar alegria, a gente leva informação e notícias boas do agro. Eu queria saber a primeira imagem presencial, da primeira lembrança de campo de cada um de vocês, de agro. De agro. Lá de Santa Catarina eram pequenas propriedades. A minha avó tinha um sítio, né? Então, a vaquinha, as galinhas, tal, isso já me colocava no ambiente um pouco agro. A coisa em larga escala, do jeito que a gente vê hoje, eu tive a graça de poder acompanhar aqui a evolução, né? De soja de 33, 35 para 80, 85, né? As primeiras máquinas melhores, os primeiros resultados, a gente viu aqui, na época daqueles franceses que vinham para cá, Sergi Buzinec, uma galera que o falecido Matsubara trazia para cá, que o Maronese trazia para cá. Esses caras, de alguma maneira, já traziam. Então, essa imagem do agro, do jeito que é hoje, é muito recente, né? Vamos falar coisa aí de 25, 30 anos. Recente para nós que estamos com 50. Fale por você, porque eu não tô aí, não. Você já tá com 50 já? Não. Demora um pouquinho para chegar lá. Falei que ele era velho, né? Eu tenho uns Natal pela frente de chegar nos 50 anos. E você, Fabinho? Cara, eu também morava numa cidade de interior, no Noai. Então, assim, a minha família não é do agro, mas a gente convivia muito com a turma do agro. Então, é o salame, é o queijo, é a colonada. E quando eu vim para o Mato Grosso, tive a possibilidade de trabalhar na televisão, eu me apaixonei pelo agronegócio, porque o Mato Grosso é agro, né? Então, tive a possibilidade de fazer muitas matérias para o Globo Rural, enquanto jornalista, levar as coisas boas do agro, mostrar, né? Desmistificar. Eu lembro no começo, cara, algumas viagens que eu fiz para São Paulo, na Globo, para poder sentar com os editores dos grandes jornais e falar, gente, o que vocês estão mostrando não é bem assim. Eu consigo ajudar vocês lá do Mato Grosso, eu consigo fazer reportagens de lá para mostrar coisas boas sobre o agronegócio. O agro tem muita possibilidade, muita coisa interessante, precisa explorar, né? Na época o agro assim sofria muito com a questão ambiental, ainda hoje sofre, mas na época era muito mais pegado e eu entrei justamente naquele fogo cruzado, né? Até quando iniciamos o Choibep, eu lembro que tinha muitos repórteres que tinham dificuldade de ir nas propriedades para pegar depoimento dos agricultores, porque a turma não queria que essa galera fosse lá. Mas eu, como já fazia um trabalho de comédia e tinha um acesso mais legal com a turma, né? Mas eu precisei me impor e falar, olha, eu vou para as propriedades, eu vou entrevistar os agricultores, mas eu quero que as reportagens tenham a linha editorial legal, positiva, que vocês, né, mostrem o que eu realmente estou indo mostrar lá, que os fatos não saiam distorcidos, né? Porque senão eu ia fechar a porta com todo mundo. Mas eu acho que, tanto como jornalista, consegui fazer um papel legal, um trabalho legal, mostrando as coisas boas do agro. E depois, na comédia, a gente seguiu isso, né? Com bastante tranquilidade também e continua até hoje fazendo isso. Cara, sabe que é um ponto legal que vocês dois comentam, né? A gente tem esse ponto em comum de ter feito, né, ter trabalhado na Centro-América, ter carta branca para fazer as reportagens do agro, sempre foi assim para mim, acho que eu acredito para vocês também. E quando levava essas reportagens para o Globo Rural, também ter essa missão e a compreensão de que precisava levar algo a mais. E aí eu vou além da questão da canópula do microfone, da marca da canópula, mas eu acho que a gente está... foi um trabalho também de conscientização para o eixo Rio-São Paulo do que era a realidade do campo. Eu vejo mais por esse lado. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque a gente vê um pré-conceito com relação ao que era o agronegócio e gradativamente a cada reportagem que vocês emplacavam, que vocês levavam, transparecendo essa realidade que a gente enxerga, que a gente vivencia aqui. Isso é um trabalho de formiguinha também, que ele tende a ter que ser eterno para que as pessoas enxerguem de outra forma. O que vocês pensam disso? Eu acho que a gente tem que levar em conta, primeiro, o contexto histórico, né? O que era Mato Grosso? A gente tinha vergonha de Mato Grosso. Não tenho bandeira política nem partidária, mas antes do governo Dante ali, a gente tinha vergonha de andar com a placa de Mato Grosso. Os caras não associavam a gente a nada, associavam talvez a um sistema de garimpo, de madeireira ilegais naquela época. A agricultura era algo incipiente, eles não imaginavam que aqui tinha agricultura, então era difícil convencer os editores. Além do que, existe o fato de que alguns editores, você deve ter passado por isso, às vezes não sabiam nem quantos grãos de soja tinham numa vagem, né? E a gente tinha que convencer. Então, isso foi uma dificuldade, e eu acho que a gente participou um pouco disso. Hoje me incomoda, sem prepotência, sem arrogância,
quando eu ouço a frase, o agro precisa se comunicar melhor. Não, nós é que precisamos comunicar o agro melhor. Nós temos essa obrigação, os comunicólogos somos nós. Nós não vamos plantar soja, eles não vão comunicar por nós. Claro que tem que ter a sensibilidade, a sensibilização das instituições e dos agricultores, que eles precisam investir em comunicação. Ponto. Mas quem tem que comunicar o agro somos nós. E não é uma área fácil. A gente tem 6 perguntinhas fundamentais que nos tiram de qualquer enrascado. Mas no agro, as variantes são muitas. Produção é uma coisa, produtividade é outra. Lagarta é uma coisa, enfim, você tem que ter não precisa ser engenheiro agrônomo, mas você tem que estar ligado, e é cada vez mais dinâmico, mais rápido que se muda, né? Uhum. Então eu penso assim, que a turma do Sul e Sudeste, que são os editores, que são os caras que determinam o que vai ao ar ou não, eles também evoluíram um pouco nesse sentido. Né? Tanto que você viu campanhas Globo, o Agro é Pop, é Top, alguma coisa, o surgimento do Canal Rural foi, acho que um marco importantíssimo. Nesse 96, sentido. Né? E a próxima fase, o que é? Eu acho que nós, comunicadores, nós já estamos meio saturadão, não estamos aposentando ainda, mas a gurizada que está vindo, eles têm um nicho muito grande de faturamento e de posicionamento, se eles entenderem um pouco mais de agro. Na área do boi, por exemplo, eu trabalhei bastante tempo com a Ricardo Nicolau Leilões. A pecuária é muito mais detalhista do que a agricultura. O boiadeiro, ele fala que leva uma vida inteira para fazer um boiadeiro, né? Não tem muita bibliografia para fazer boi. E comunicar sobre boi é mais difícil ainda. Então, e não precisa ser gênio, é estudar, se aplicar, entender. Então, existe um nicho muito grande dentro da comunicação do agro para ser explorado. E a gurizada tem que ficar atenta a isso. Fabinho. Cara, eu acho o seguinte, que a gente evoluiu muito nessa questão da comunicação positiva do agro. E hoje, o que tem ainda de negativo é mais ideológico do que falta de informação. Opinião minha. Eu acho que quem não quer entender o agro, não é porque não tem conhecimento do agro, é porque realmente não gosta, é o cara que come, a mesma boca que se alimenta é a que fala mal, é o cara que acha que as coisas vão nascer lá na prateleira do supermercado, né? Mas ele, ao mesmo tempo, ele tem noção de que existe gente que trabalha, né? Para produzir, para fazer a coisa acontecer, mas não reconhece. Então, para mim, é muita ideologia que existe ainda, é muita política, porque não é possível, cara, que não entrou na cabeça dessas pessoas, né, a ideia de que o agro é um setor tão importante. Pô, nós estamos falando de alimento, nós estamos falando de alimentar o mundo, nós estamos falando de comida. Precisa venerar o agricultor? Não, não precisa. O trabalho dele é como um trabalho de quem transporta, de quem vende também, né? É um trabalho digno. Mas falar mal daí não, né, cara? Não dá para concordar com isso. Então, eu acho que tem muito a se mostrar ainda, muito a levar de informação produtiva, de informação boa, mas para quem quer escutar. Não adianta você falar para surdo, né? Não adianta você falar para surdo ou para quem não quer ouvir. Então, essa é a minha opinião. Acho que eu sou um pouco mais intolerante com esse assunto, porque é difícil, né, cara? Você ficar dando murro em ponta de faca. E eu, às vezes, me coloco no lugar dos agricultores. Eu não sou. Eu sou um comunicador, eu levo informações do agro, né? A gente leva o humor agro, mas a gente sabe o que esses caras sofrem, né? Um filho, uma filha de agricultor que às vezes está na escola e o próprio material escolar vem detonando o cara que está ali trabalhando, que está produzindo, né? Um cara digno. Então, são coisas que revoltam. E eu acho que tem que se trabalhar no sentido, sim, de cada vez mais levar informações positivas, mas essa parte ideológica não tem muito o que fazer. É o povo que realmente não quer entender a coisa certa. No coração do Vale do Guaporé, o município de Pontes e Lacerda desponta como um polo agropecuário em plena expansão. Com rebanho bovino de peso e milhares de hectares destinados ao cultivo de grãos, a região mostra que tradição e inovação caminham juntas. É a força do campo em movimento, onde quem produz cresce com tecnologia e quem investe prospera com oportunidades. E é neste solo fértil que a Oeste Rural Show consolidou-se como a maior feira de negócios agro do Vale do Guaporé.
movimentando mais de 720 milhões de reais nas 4 primeiras edições. Com o agro conectado ao digital, a sustentabilidade e as novas oportunidades, a 5ª edição da feira prepara-se para ser mais uma vez uma grande vitrine de negócios para o setor. E você não pode perder. De 27 a 30 de maio, no Parque de Exposições de Pontes e Lacerda, Oeste Rural Show 2025. Realização: Sindicato Rural de Pontes e Lacerda. Agora, deixa eu trazer de volta aqui para a conversa. Estão quietos ali os dois ali, o Tchó e o Beppe. Eu quero saber como eles nasceram. Tem 20 anos aí, embora eles sejam mais velhos, mas como nasceu? Como surgiu a ideia de vocês serem paridos aí, Tchó e Beppe? Bom, o pai falou pra mãe um monte de coisa que ele nunca cumpriu, né? Daí a mãe aceitou, os dois ficaram sem roupa. Não, animal, ele quer saber como é que nós surgimos, não que nós viemos a furo. Ele quer saber como é que nós comecemos a parte artística, nossa. Curioso ele, né? Nós somos do sítio, né, patroninha? Tem umas festas de igreja aqui em volta, aí um dia o Rogério Navarini ali da rádio falou, olha, pegou nós cantando um bingo e falou, escuta, vocês não podiam trabalhar na rádio? Digo, Rogério, trabalhar não é o nosso forte, mas falar nós damos conta, é. Daí fazemos um negócio gravado, depois ficou ao vivo, e nessa brincadeira aí vai 20 anos que estamos falando. Aí inventaram botar nós no palco, depois de velho, tipo Lourenço Lorival. Sabe, depois de velho, sobe aí, se vira. E nós temos dor nas costas, dor de coluna, oxiuros, tudo essas coisas aradas aí, mas, em final, é bom viajar, né, pra um lado e pro outro. Tu também viaja bastante, né, levando informação pra turma, e nós vamos levando alegria pra um lado e pro outro, e estamos meio que cobrando escanteio, cabeceando e fazendo gol, porque nós temos uma parte de rádio, os programas espalhados, temos as partes de televisão, que a gente aparece, temos parte de palco, igual a Orelha Seca ali falou. Agora temos show para criançada, que é uma maneira também de ir plantando a sementinha na cabeça das crianças, das coisas boas da vida, igual os outros bunda seca que estavam se passando por nós antes falavam. Que quando é que tu ensina as crianças, sim, eles vão levar uma mensagem positiva, porque os velhos, pau que nasce torto não endireita mais, tu sabe como é que é, né? É certo que isso tá falando, porque as crianças de hoje são os Lula de amanhã, né? Tomara que com mais estudo, né, tio? Sim, mais bem intencionado, né? Mas, enfim, e daí nós estamos indo, sim, ó. Temos de agradecer a Colonado, o Agro, que escuta muito nós, os caminhoneiros também. Os caminhoneiros foram nossa primeira internet, tu sabia? Que não tinha essas internet aí. Daí eu e o Tchó gravamos um CD pirata, de piada. Já era pirata o CD. Pois piratearam o nosso CD, meu velho. E quando nós vimos, nós tinha CD até no Paraguai vendendo da nossa internacional desde o início. Internacional do Grêmio pra tudo que é canto. E foi os amigos, irmão caminhoneiro que levaram nós pra tudo que é canto, esses bichos velho. Antes da internet ainda. E como é que foi a primeira vez que o Tchó e Beppe aí estiveram no palco, ou o primeiro contrato que vocês fecharam? E falaram, pô, mas dá pra ganhar dinheiro com isso? Mas, homem, nós só queria ficar na rádio, matando saudade da turma. Aí apareceu um louco, que tu sabe que louco atrai louco, né? Tu já viu e tem em todo lugar. Todo lugar. É igual o cachorro caramelo. Mas, homem. Sim. Tu já viu numa rádio e numa televisão uma freira não trabalhando? Tem, não tem. É só gente doida. Aí apareceu um louco aí, um tal de João Cunhudo, falou, escuta, vocês podiam ir pro palco, tia? Ele já com 20 e poucos anos de carreira. Eu falei, mas Cunhudo, que jeito, nós estamos velhos, tudo quebrava. Não, eu faço e dirijo vocês. Aí, rapaz, quando o trem é pra ser, né? O primeiro show nosso teve 3 sessões. Lotou. Vendeu o ingresso da primeira, foi da segunda, da terceira. Aí ela falou, rapaz, o negócio é bom, rapaz. E aí começou a surgir os outros, bilheteria, show corporativo, e por causa dos caminhoneiros, daqui a pouco a turma lá do sul, de Garibaldi, de Bento, ligando aqui pedindo, quanto custa pra vir aqui? Eu digo, mas se abrir a porta, você tem uns tiói na porta, o que vocês querem com nós, gente? Aí o prefeito de Garibaldi falou, é que vocês não têm vergonha do sotaque, a turma aqui tem. Isso nós estamos falando de 20 anos atrás, hoje tá mais tranquilo, né? Daí começamos a fazer show pra cima e pra baixo ali, e não parou mais o negócio. Eu acho que mais uns 2 anos, eu aguento ainda, depois tem que aquietar, né? Capaz de nós ter que abrir um concurso pro novo tio, homem. Só me faltava essa. Você quer seguir mais que 2 anos? Ô, louco. Tá otimista, é. Tô bom, mas sabe por quê? Porque quando nós temos em horta, assim, as mulheres não incomodam muito nós, né, patrone? É desse jeito aí, que nós estamos aí andando pra um lado, pro outro. Até falei pra velha do tchau dia que ela não quiser mais ele. Me dá pra mim, que pra alguma coisa eu aproveito, não pra essas partes aí de maroteza, né? Mas pode assistir futebol comigo, ele é colorado, eu sou do Grêmio, dá pra dar uns petelecos na orelha dele, as orbas dá pra usar mesmo se precisar, só vira de lado e assim. Mas não se emocione que esse caminho não tem volta, é só de ida. Tu sabe que nós trabalhamos lá na Globo, né?
Mas daí, quando começaram os homens a se beijar na boca, nós pulamos fora, homem. Vai que nós tínhamos que se beijar também e gostava da coisa, homem. Daí nós tava fodidos. Bater bigode com bigode ainda, né? Não, tá louco. Nada contra essa turma aí, tá? Ainda bem que tu também caiu fora, homem, senão tá louco. Tu é homem. casado ou não? Fui. E o rapaz é gente Não, boa? era com mulher. Mulher igual nós, né? Porque É. hoje em dia tá moderno. Não, isso aí. é igual aquela história, você trabalha muito tempo, né, com a mesma pessoa, no caso, no Pedro Silvestre, a gente trabalhou durante quase 20 anos junto, parava nos hotéis e falou, vocês estão juntos? Falou, não, só trabalha junto. Só trabalha, não chegou a esse ponto, né? Já que o Pedro tá com uma bundinha, né, bicho? Ah, e esse aqui, a hora que aparece na televisão, É. tu acha que as nonas não ficam loucas olhando ele lá na televisão? Ah, o Patrone ali, ó. Ele parece aqueles caras do Sicredi que cuidam das aposentadas, Ai, né? não. O cabelinho penteadinho, cheirinho de óleo Johnson. Ah, um amor. Isso aí as velhas não resistem. Vocês sabem, né, homem? essa brincadeira do óleo Johnson, teve um evento que a gente fez junto e aí vocês vieram com essa, mas tá cheirando óleo Johnson, vai passar um mês quase me falando isso. E as velhas cheirando ele depois. Onde eu ia era, mas tá cheirinho de óleo Johnson? Filho da puta, esses dois. Mas vamos que vamos. Vamos lá. Bom, responde quem quiser agora, não vai ser show, o Beppe, o Luciano, o Fabinho. Queria só fazer um registro, que vocês fizessem um registro, cara, do que é Sinop, do que tem se tornado essa cidade. E vocês aí, claro que no passado não sabiam, né, que se explodiria desse tamanho, mas é uma loucura, né? A gente vem aqui a cada semana, a cada 10 dias, a cada 20 dias, a cada um ano que você vem aqui, a cidade está diferente. Uma porrada de empreendimento construindo, né? Uma cidade que respira o agronegócio, que é um símbolo do agronegócio e de oportunidades. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Um dos quatro aí, ou os quatro. Eu vou falar de BEP primeiro. Os primeiros shows que nós ia fazer em volta pro Sul, para São Paulo, outros estados importantes, nós dizia que era do Mato Grosso. Os caras falavam, eu só tenho onça e índio e não sei o que lá agora. E nós lá, né? Vai fazer o quê, né? É o que a turma achava que era, mas naquela época a coisa já tava ficando bem boa pro lado de cá. Daí hoje nós vamos em volta, a hora que fala pro que cima do Mato Grosso, primeira pergunta que os caras falam, quantos hectares plantam lá? É, nós estamos passando de agricultor forte, homem. É. Deixa eu me meter no meio da conversa. Posso falar um pouquinho aí? Pode, mas fala coisa bonita, não vai falar tá bom. cagada pro piá aí, que depois vai ficar nós de culpado, é? Sim. Vai queimar nosso filme. Patrone, eu gosto muito de Sinop, sou apaixonado pela cidade, moro aqui desde 86, vim pra cá novinho, 11 anos, e houve uma época que havia até uma rivalidade com as outras cidades, tal, aquela coisa toda. Eu olho hoje para um contexto regional, acho que Sinop encontrou a vocação dela, é um lugar com uma economia diversificada, eu acho que tem a gente brinca assim, ó, Lucas do Rio Verde, deu um pepino na cidade, você precisou arrumar 10 milhões, são 10 ligações, né? Aqui você leva 30 dias, porque tem que fazer uma rifa, uma feira, tal, é mais diversificado, o dinheiro está mais espalhado. Não é que lá é ruim, aqui é bom, longe disso. Lá é um perfil industrial, aqui é um perfil de prestação de serviços. Sorriso é um lugar altamente tecnificado. Então, assim, cada lugar está encontrando o seu caminho. A gente anda com Guarantã, Matupá ali, também está tomando uma vocação, né, da mineração. Enfim, e Sinop é legal porque, pra gente, tem uma logística fantástica pra gente atender a todo o Brasil. É um lugar que as decisões da região são tomadas aqui, não porque é Sinop, é porque, assim, por exemplo, a Embrapa, qual que seria o lugar dela? Legitimamente, Sorriso Lucas, né? Mas por que tá aqui? Porque na hora dos caras vir pra cá, os pesquisadores, os diretores, as mulheres falam, olha, eu entrei no Google, Sinop tem voo todos os dias e vai ter shopping. A mulher manda, filho. Então os caras vêm em busca de conforto, de uma rede médica que lá também já está ficando muito boa, em Sorriso e Lucas, em outras cidades. Mas aqui tem alguma coisa que lá atrás, quem pensou na cidade, pensou nisso. Eu vou fazer uma cidade para ser referência regional. E deu certo nesse sentido, né? Então Sinop nos favorece muito. Eu moraria em qualquer uma dessas outras cidades aqui do Norte, Médio Norte. Mas Sinop tem essas facilidades, né, que nos ajudam muito. Sinop, para nós, a gente costuma falar, hoje tem programas, né, Patrone, que vão para várias emissoras, inclusive algumas no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, que tocam o Tio IBEP. E a gente fala que esse programa é apresentado de Sinop, a capital do agro, para todo o Brasil. É uma cidade respeitadíssima hoje, em todos os lugares onde a gente vai. A turma fala bem, a turma tem curiosidade. E Sinop que abriu as porteiras aí para que o nosso projeto se tornasse hoje um projeto nacional. Então, só agradecer, cara, agradecer e falar bem dessa cidade.
fazer parte das coisas boas, né? Ajudar a construir as coisas boas para que seja um lugar cada vez melhor, não só para a gente, mas para as pessoas que vêm, para os nossos filhos, né? Esse é um lugar top, que tem tecnologia, tem tudo. Molecada não precisa hoje ir para fora para estudar, tem tudo por aqui. Então é uma cidade que a gente tem no coração, assim como tantas outras que a gente visita aqui no Mato Grosso e vai. E o mais importante de tudo, amigos, né? Onde a gente vai passando, vai deixando amigos, e Mato Grosso é um estado extremamente acolhedor. Pois é, eu provoquei nessa pergunta, trouxe essa pergunta, essa pauta, porque eu tenho a opinião, né, e vocês certamente compartilham disso, que cidades como Sinop e outras tantas aqui que a gente tem em Mato Grosso, que estão em constante crescimento, né, cidade que se movimenta, que tem giro econômico, ela está sempre gerando oportunidades, né, para todas as áreas, né. Então a gente fala tanto do agro, o agro provoca tudo isso, né. É a mola para poder permitir que todo esse avanço aconteça, gira em torno, claro, de um setor que vai puxando o outro e vai virando um grande combo aí. Eu acho que vale sempre a gente ressaltar, assim como vocês sempre destacam, né, a bandeira de onde vem, acho que isso é fundamental. Falando em projeto, como é que vocês estão hoje? Como é que está a carreira do Tio IBEP aí na correria? Vocês estão nas rádios? Como que está a distribuição do conteúdo de vocês? Cara, da pandemia para cá, muita coisa mudou. Para todo mundo, né? Shows, por exemplo, com bilheteria, são poucos que a gente faz hoje em dia. Por quê? Porque o público descobriu que é bom ficar em casa, né? O conforto das casas, o público ficou mais caseiro. Não que a gente não faça, a gente faz ainda, mas procura não promover tanto. Então a gente ataca mais na questão dos corporativos, né? Tem comediantes que falam palavrão, besteira, a gente já tem um humor mais conservador, um humor mais família, para justamente atender esse público, né? Eu não posso ir num show corporativo de uma empresa e falar algo que vai deixar o público constrangido ou o contratante. Então a gente se especializou nessa área para quê? Para poder atender esse tipo de evento. E são poucos hoje no Brasil que fazem isso, porque a maioria da galera, com todo respeito, eu gosto muito do stand-up, gosto do besterol também, mas cada coisa no seu devido lugar. Não dá para você falar um palavrão, né, em um lugar como esse. Respeito os outros colegas, mas a gente se especializou nesse tipo de evento para poder atender. E a questão do rádio também, a gente está com muitos projetos importantes. E um outro projeto legal que pintou, cara, que a gente descobriu também, foi para as crianças, para poder renovar o nosso público. E o Luciano pode falar desse projeto aí. A gente fez há uns 5 anos uma peça sobre o combate à dengue, o uso adequado da água e destinação do lixo. Eu acredito que hoje, sei lá, acho que foi pelo menos uns 50, 60 shows desses a gente já vendeu ou mais. E aí a turma pediu agora trânsito. A gente tem um projeto sobre educação para o trânsito, que é uma coisa que não fala, mas de novo isso, cara, multa não resolve, né? Pode resolver de imediato. Os adultos têm um comportamento. Então a gente está investindo na gurizada para a educação do trânsito. É um projeto que já está em andamento o roteiro, a gente deve ensaiar daqui uns 15 ou 20 dias. A parte de figurino. Eu acredito que dentro de uns 60 dias esse projeto está rodando já. E nós temos outras ideias, outras coisas, porque o mundo é cada vez mais dinâmico, né? A piada que a gente contava há 10 anos atrás, às vezes por uma questão de convenção social, não serve mais hoje. Então a gente tem que ficar antenado. O comportamento das pessoas muda e nós temos que ficar atentos a isso. No que se refere à questão de renovação de público, isso também é muito dinâmico, né? A gente faz show, por exemplo, no interior de São Paulo. Cara, mas para quem que vocês falam? Para pessoas que são no interior igual nós. O Brasil é um país caipira, né? A exceção é a turma do litoral, das capitais. E a gente faz show na capital também. A gente adapta o roteiro. O nosso show base ele tem 20 anos, que a gente vem atualizando. E tem 5 peças diferentes, mas o base a gente vai atualizando. A gente já fez em São Paulo, capital, e foi muito legal, muito bacana. Mas numa outra mexida, de um outro jeito. Então a gente se preocupa muito com isso, e fazer o presente bem feito e no futuro está sempre antecipando. As ações que a gente faz hoje, nós começamos em julho do ano passado a planejar, né? O orçamento desse ano está definido em setembro. A gente aprendeu isso nas grandes empresas onde trabalhamos e por isso que a gente sofre menos em momentos de arrefecimento da economia. Os clientes da Agrosol tiveram uma produtividade surpreendente nesta safra de soja. Mesmo com os desafios climáticos em algumas regiões, quem investiu nas sementes da empresa colheu excelentes resultados. Em Sinop, o grupo Pascoaloto plantou a cultivar Brasmax, Olimpo e Pro.
e alcançou uma média de 90,5 sacas por hectare, em uma área com mais de 1.000 hectares. Já em Brasnorte, o produtor Jorge Pires de Miranda optou pela Brasmax Sparta I2X e viu sua lavoura bater entre 102 e 105 sacas por hectare. E qual o segredo de tanta produtividade? Escolhas bem feitas. As cultivares certas, aliadas às novas biotecnologias, garantiram mais sanidade no campo e, com isso, mais rendimento. E nem bem terminou a safra 24-25, a Agrosol já está olhando para frente. A equipe técnica já trabalha na avaliação de novas cultivares que devem reforçar o portfólio da empresa na próxima temporada, gerando ainda mais estabilidade e resultados para os agricultores. Porque o produtor sabe, cada saca a mais conta e faz diferença no bolso. E pode seguir confiando na qualidade das sementes Agrosol. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Você tocou nesse ponto da atualização e o humor é um exemplo clássico de quem precisou se adaptar muito, né? Porque o que era engraçado no passado passou a ser politicamente incorreto agora. Então, em 20 anos, evidentemente, vocês também enfrentaram algumas mudanças assim. E aí, eu disse para vocês que eu ouvi hoje, inclusive, uma entrevista de vocês no Agro Resenha Podcast, meu amigo Paulo Ozaki, em que vocês falaram sobre a preparação, justamente, né? Como estar preparado para levar o humor, para pegar um insight que é engraçado, aquela situação que está acontecendo no dia a dia, aquela polêmica ali do agro que vocês sabem que vai reverberar, que é importante que ela esteja. Como que vocês fazem esse trabalho, essa curadoria? Cara, hoje a maioria das piadas, elas estão na internet. Sai na internet antes, né? Do humor pastelão, né? Que a gente costuma dizer que é humor pelo humor, para ser engraçado, né? Mas quando a gente trabalha com o roteiro, seja pro palco, seja para vídeos da internet, né, roteiros para o rádio, envolvendo temas importantes, né? Aí a gente tem que entender daquele tema, a gente tem que estudar aquele tema, para daí surgirem as sacadas de onde a gente pode brincar, o que pode brincar, né? No determinado momento certo para brincar, tem assuntos que não dá para brincar. Então precisa ter uma palavrinha chamada responsabilidade. É até estranho falar, né? Um humor sério, mas eu acho que esse é o princípio para que você tenha uma piada, um conteúdo que tenha graça, né? Que tenha graça, tenha informação, tenha conteúdo e que não seja algo que vá denegrir, né? Ou que vá chatear as pessoas. A gente se preocupa muito com o nosso público. E a formação de jornalista nos ajuda muito com isso, né? A gente entender, saber, contextualizar, saber onde vai pegar para que realmente seja a receita de sucesso. Isso dá trabalho, né? Você tem que parar, tem que pensar, tem que escrever. Nós temos a sorte de trabalhar em dois. Tem dia que um não tá legal, né? O Fábio tem um perfil ele gosta de fazer ao vivo, eu gosto do escrito. A gente se encontra, né? Tem momento que tem que improvisar, tem momento que tem que roteirar. O Fábio tem uma preocupação de didatizar bastante as coisas. Eu sou mais do estilão, conta piada, se você gostou, beleza, não gostou, tô indo para outro. Em algum momento a gente encontra isso e forma um novo estilo. E a partir do momento que dá trabalho, eu acho mais gostoso porque você difere, né? Quem realmente está a fim de fazer é igual no jornalismo. O carro e a moto bateram, qualquer um consegue fazer essa reportagem, não precisa ter formação. O carro A, o carro B, um vinha de cá, um vinha de lá, é muito simples. Agora você fala assim, cara, tem que ir lá numa fazenda e explicar, contar a história de como está a produção naquela propriedade, quais são as dificuldades que o produtor está tendo com praga e com doença, o que ele espera do mercado. Aí apertou, né? Tem que ter conhecimento, tem que estudar antes de ir lá. E é o que a gente procura fazer, né? A piada pronta é legal, ela é bem-vinda, mas a gente gosta da coisa um pouco mais elaborada. E difícil, acho que foi a vida dos humoristas que passavam pela ditadura, que aí você tinha que contar a piada para o cara não entender e o público achar legal. Aí, filho, aí o talento tinha que ser era o humor aqui em cima. Extremamente inteligente, né? Ali tinha que ser perspicaz, né? Como está hoje, né? A ditadura mudou de lugar e de partido, mas assim, a dificuldade de fazer arte hoje, guardadas as proporções, né? Uma época de outra, hoje também você tem um monte de limites, né? A gente, assim, não encontra tanta dificuldade porque o nosso estilo é um pouco mais inocente, né?
Mas dá trabalho, você tem que dar umas voltinhas aí para não cair, não resvalar nas cascas de banana. Né? Muito legal, cara. Eu sei que vocês, né, já tiveram, inclusive, um tempo, uma própria tentativa de trazê-los para a televisão e que aí, evidentemente, isso ia atrapalhar essa liberdade que vocês têm, porque exige contrato e tudo mais, mas vocês veem um futuro aí, de alguns anos à frente, aí vocês, por exemplo, numa Praça é Nossa, que é uma referência para esse tipo de... Vocês vislumbram algo assim também, ou vocês acham que o tete-a-tete, o corporativo é o que vai realmente manter não só a receita, a renda de vocês, mas essa vontade, esse tesão, essa paixão por estar fazendo o personagem? Cara, a gente, assim, trabalha, né? Trabalha e tenta fazer o melhor. E se as coisas acontecerem, se houver um convite, né? Enfim, que seja algo legal, claro que é uma vitrine muito grande, né? Seja uma praça ou qualquer outro programa legal de TV. Mas hoje a gente consegue se manter financeiramente dentro do nosso trabalho. Talvez um projeto maior como esse nos faria abrir mão de algumas coisas. E aí entra aquela situação da balança, né? Será que é legal? Não é? Por quanto tempo? Arriscado? Não? Então a gente deixa, assim, pelo acaso. Vamos trabalhando do nosso jeito. Se pintar um convite, a gente vai avaliar, vai decidir, né? É uma boa vitrine, mas vamos deixando as coisas acontecer no seu tempo. E tá dando certo, né? No tempo tá dando certo. Tá dando certo. A gente não fica muito louco com isso. Nunca foi o objetivo final. Não ficaria muito vislumbrado com isso, né? Porque a gente sabe que a gente já tem um certo sucesso. Poderia ser maior? Sim, mas a gente já conhece isso, né? Então vamos num passinho de cada vez no nosso tempo. E o sucesso ele é muito relativo do que significa o sucesso, né? Exatamente. Eu acho que sucesso é isso que vocês vivem, é esse carinho. A gente tá aqui conversando no meio da feira, um monte de gente indo falar com vocês. Vocês não estão caracterizados aqui agora, mas quando estão caracterizados, é a mesma coisa, todo mundo vem falar com vocês. Acho que isso já é um grande exemplo do que é a palavra sucesso, né? Não estar sempre na visibilidade de uma televisão com milhares, milhões de pessoas vendo, não necessariamente significa sucesso. Né? A internet ensinou muito isso, né? O sucesso é relativo. Você tem um cara que é especialista em ponta de caneta Bic, ele tem 60 inscritos no YouTube, ele é autoridade. Se existe outro com 2, 3, é outro caso. Você é autoridade no agro aqui no estado. Em reportagem, em contar boas histórias, você tem o respeito dos agricultores, estando na estação onde você esteja, né? Então isso você construiu, você é um cara de sucesso. Precisar você apresentar o Globo Rural Nacional? Não necessariamente, se vir, legal, né? Da turma da praça, a gente já teve contato. Teve uns 2 namoros, só que as condições que nos colocaram desfavoreciam o que a gente já tinha construído aqui, teria que abrir mão. E a gente fala com muito cara de Praça Nossa que fala, bicho, o meu sonho é ser forte na minha cidade, e o cara não é. Por quê? Se a coisa der errado, a minha casa está me esperando, e quando você não tem casa é ruim, né? Então, assim, se vira uma praça, legal. É triste só a gente ver que as televisões não tem mais humor, exceto a praça não tem mais programa de humor. Acho que a Bandeirantes está tentando, com o Moacir Franco, a galera fazer alguma coisa. Eu penso, a gente tem um Jornal Colonial em TV que entra uma vez por semana de 3 minutos. Eu acho que aquilo pode ser desdobrado e ser um humor agro na TV de 30 minutos ou 1 hora. Uma coisa que talvez possa ser tocada lá na frente. O público já entendeu, tanto o público agro como o público que não é agro, e os dois se falam, os dois gostam. Acho que aquilo ali é um diamantezinho para ser lapidado. Mas a gente se considera pessoas de sucesso, sim, com certeza, dentro das limitações que nós temos ainda. Né? Eu acho que algo legal para se falar também, às vezes as pessoas se iludem muito com números, né? Principalmente na rede social. Eu tenho tantos milhões de seguidores. A gente conhece muito camarada que tem muita visualização, mas não consegue converter aquilo ali em grana, entendeu? Como é que você faz essa conversão? É com um trabalho bem feito, com credibilidade, né, com maturidade do nosso projeto, que chega a 20 anos, com calma, com tranquilidade, né, com respeito. É assim que você consegue fazer com que, às vezes, um Instagram, né, uma rede social que não tenha tantas visualizações como outros que tem aí de milhões, a gente consegue faturar bem e fazer a coisa acontecer. Muito bom. Bom, vocês têm que trabalhar, né? Vocês estão trabalhando aqui, é um bate-papo, é uma conversa gostosa, amistosa, mas não deixa de ser um trabalho para ambos aqui, mas vocês têm que correr a feira aí. Então eu vou acelerar aqui com as perguntas tradicionais e agora vão ser 4 respostas aí, né? Vão ser 2 diferentes aí para cada um, vamos ver como vai ficar isso daí.
Então me fala uma pergunta que você, Luciano Vendrame, gostaria de ter que responder um dia. Sobrou pra você que é o mais velho, daí o Fabinho já vai pensando. Esse outro lado do balcão é mais difícil, né? Eu gostaria de ter a oportunidade de alguém me perguntar assim, Luciano, missão cumprida? E eu responderia, total, velho. Eu não trabalho, eu me ocupo. Amo tudo que eu faço, seja debaixo do sol, perto da chuva. Eu tenho o prazer de fazer algo que me dá resultado. Ser reconhecido é fantástico. As pessoas reconhecerem o seu trabalho. Ter uma família legal como eu tenho é fantástico. Ter um parceiro como eu tenho, como os funcionários, os amigos que a gente faz por aí, para mim tá ótimo, cara. Se acabasse tudo hoje, valeu. Tá bem. Eu gostaria de responder a seguinte pergunta. Olha, inventamos aqui um comprimido, uma cápsula, e você vai poder viver eternamente. Você quer? Sim, eu gostaria. Porque a vida é tão boa, né, cara? É tão boa. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente não tem que se preocupar com coisas que não valem a pena. A gente tem que fazer o que gosta, né? Somos exemplo disso, né? Largamos uma carreira, né, legal, bacana, de uma hora para outra, porque a gente descobriu algo que a gente gostava mais do que aquilo que a gente já gostava. Então, não perca a possibilidade de sonhar e realizar os seus sonhos, fazer as coisas acontecer. A vida é uma só, tem que viver ela. Exatamente, eu gostei dessa. Tem uma cápsula, uma pílula aqui que vai fazer. Você quer? Quero. Acho que é isso aí, por aí, gostei. Né? Você vê que o projeto do novo Tchó já tá montado. Há bom tempo, Como é que né? a gente vai descobrindo as coisas? O peixe morre pela boca, né? Mas tudo bem. Eu vou dar uma pílula para ele e uma para você também. Então tá bom. Agora e o Tchó? Que pergunta o Tchó gostaria de ter que responder um dia? Tchó, tu gosta de polenta? Eu que gosto. Tu já viu alguém que morreu de polenta, homem? Não tem. O cara morre de açúcar, de sal, de polenta, não tem. Eu gosto de polenta que tu não imagina o quanto, homem. Tudo bom, Beppe? Beppe, quer mais vinho? Sim, quero mais vinho. Só pensa em comida e bebida, esses dois loucos, homem. São as respostas mais rápidas até hoje que já apareceram aqui no podcast nessa pergunta. Vamos lá, agora uma curiosidade de cada um de vocês quatro aí. Eu acho que, não sei se é uma curiosidade, mas uma particularidade. Eu sou chato com agenda, com horário. Verdade. Eu sei que isso é bom em alguns aspectos, mas isso incomoda meu parceiro pra caramba. Você concorda? Concordo. Eu, ao contrário do que ele falou, né, cara? Eu sou o cara mais desligado, o cara mais tranquilo, e eu acho que às vezes isso incomoda meu parceiro também. E por isso que a gente é sócio. Se os dois fossem iguais, não tava sobrando. Exatamente. É a magia de ter que juntar os diferentes para fazer um novo caminho. O Tchó? Uma curiosidade do Tchó? Rapaz, eu tenho... O que eu tenho de diferente dos outros? Acho que pouca coisa. Tu é sarna. Um homem humilde, um homem calmo. Eu não pego na partida por qualquer coisa. Uma paciência do tamanho do mundo, né? Sarna, tu é sarna. E você, Beppe? Eu? A modéstia, né? Eu tenho a beleza e a modéstia, duas coisas que me pegam bem. Isso. Animado. Mais a modéstia do que a beleza, tá? Mais a modéstia que a beleza. Modéstia que a beleza. Vamos lá, eu falei duas para cada um e agora tem uma que é coletiva aqui. Como que as pessoas encontram tanto o Tchó e Beppe quanto o Fábio Mesacasa e o Luciano Vendrame nas redes sociais para bater um papo com vocês aí? Tu entra agora ali no Instagram e escreve lá TCHO, T de tatu, C de cachorro, H de homem, O de óvulos, Tchó e Beppe. E aí vai aparecer dois caras bonitos, que não é nós. Vai pra baixo, os de bigode feio, o Tchó e Beppe. Vai lá, segue nós, entra lá, catuca nós, é de graça, sabia que é de graça isso aí? Catucar vocês, é de graça? É seguir, que daí eu falo assim, que é muito gringo que segue nós, daí tu fala pros italianos que é de graça, eles vão. Se tu falar que tem que pagar, eles não vão, homem. Você conhece essa gente aí, eu sou um deles, homem. Muito bom. Meus amigos, quero te agradecer, cara. Agradecê-los pelo bate-papo. Passou rápido. É uma conversa, uma prosa abençoada que começou a chuviscar aqui bem. Uma chuva boa pro milho que nós conversamos. Bem no repartinho final. Olhou os bigode aqui agora. Olhou os bigode. Quero agradecer, cara. Parabenizá-los pela história. 20 anos não é pra qualquer um, né? É uma carreira que é o sucesso que é, porque vocês entregam o que é principal para uma atividade, né? Para qualquer função que você queira exercer, qualquer projeto. Vocês entregam amor, né? Vocês entregam amor, paixão, verdade.
comprometimento e responsabilidade, né? Então o caminho é certamente duradouro para o Choi Bepp, para o Luciano e para o Fabinho. Obrigado por ter participado aqui, gente. Obrigado, meu irmão, pelo espaço, pela atenção. Parabéns pela forma com que você conduz o seu trabalho, a gente que acompanha também. Para nós é uma satisfação falar para o seu público, dizer que a gente está à disposição. E nesses 20 anos de Choi Bepp, eu estou me dedicando cada vez mais à carreira do Choi Bepp, coisa que o Fábio já faz há bastante tempo. Minha esposa está ficando mais com assessoria, meu filho. E, claro, por questões financeiras também, mas especialmente porque é algo que me gera mais paixão nesse momento. Talvez essa conversa mude daqui a 5, 10 anos, mas é o que eu estou fazendo. E dizer também, Patrone, para quem nos acompanha a partir de agora, talvez por um acaso a gurizada que está ouvindo, gurizada, não se pautem pelas conversas ruins, tá? Quando alguém falar em crise, esquece, chuta, sai para frente. Crise é o que o Patrone passou no começo da carreira dele, o que nós passamos. Crise é o que os pioneiros desse Mato Grosso tinham no começo, onde a única coisa que eles traziam na gibeira era a esperança. Não tinha internet, é difícil imaginar um mundo sem internet. Comida talvez, perderam-se muitas vidas aqui, muita gente teve que abrir esse caminho para nós. Então nós não temos crise, nós temos momentos, nós temos ciclos, né? Então paute-se por você mesmo, ouça os mais velhos, mas use muito a sua intuição, não se paute por essa palavrinha que incomoda, que só atrapalha. Patrone, total admiração pelo teu trabalho, cara, e obrigado pelo convite para participar desse podcast, que é tão ouvido, tão acompanhado pelas pessoas, e agradecer a todo o nosso público, né? Nem sempre a gente tem a possibilidade, apesar de estar andando bastante, né, nas feiras, agora principalmente, de poder ter esse contato direto com as pessoas, abraçar, olhar, tirar uma foto, mas aproveitar o espaço aqui para agradecer esse público tão importante que é esse público rural, esse público agro, esse público sertanejo, que a gente tem, né, um carinho enorme e um respeito absoluto. Obrigado de coração pela oportunidade. Eu que agradeço agora o Choi Bepp também pela participação aqui. E vai servir alguma coisa para nós comer no final aqui, que eu tenho fome agora. Sempre que a gente vem participar dessas coisas aí, deu alguma coisa, pelo menos uma volta de salame, um queijo, um saquinho de torresmo. Dessa vai passar, a próxima vai ter um vinho e uma polenta. Pra nós tomar tererê daí. Larga de ser esganado. Querido, obrigado, tá? Que tu abraçou nós, os dois pica-cueca ali, que falam bonito eles, né? Deus o livre, ninguém escuta aqueles querem ser gente, aqueles dois ali, tu já viu? Acabou, vão embora os dois. Patrone, um abraço pra ti e pra todo mundo aí, tá, querido? Obrigado, Patrone, um estrucom e continua usando o óleo de onça lá, rapaz. Isso aí vai ter que fazer ser sucesso com as velhas, tá? E pensa sempre que as velhas é a melhor coisa que tem. Elas já vêm com a aposentadoria no bolso, bicho velho. Não seja burro, homem. Pega as velhas. E elas tiram a chapa na hora, fica bom. Quieto, tio, essa parte não precisa, não dá pra falar aqui, ó. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.